Olá, eu me chamo Caio, sou aluno do IMA e UFRJ e vim apresentar para vocês o trabalho Hidrogénio Nanocompostos pré-formados à base de poliacrilamida e potenciais quebradores de géis para aplicação no controle de conformidade de reservatórios de petróleo. Bom, o petróleo é uma importante fonte de energia a nível mundial e ele pode ser encontrado em rochas reservatórias, juntamente com gás e água, onde está aprisionado sob grande pressão. E existem dois tipos principais de produção de petróleo: petróleo oriundo de plataformas marítimas, que tem essa produção offshore, e petróleos oriundos das plataformas terrestres, onde tem essa produção onshore. Bom, e com o menor descobrimento de novos reservatórios, acoplado com taxas insatisfatórias de recuperação desses poços petrolíferos, torna-se necessária a aplicação de medidas para controle de conformidade. Essas medidas são utilizadas para estimular uma varredura bem distribuída no reservatório de petróleo. E essas medidas são aplicadas para alterar o perfil da matriz rochosa, para evitar um contraste de permeabilidade que pode canalizar os fluidos que estão sendo injetados na matriz rochosa. Pode-se observar duas possíveis situações que podem originar esse contraste de permeabilidade. Primeiramente, em relação à própria anisotropia da formação da rocha, e na figura B nós podemos observar fraturas que podem ser provenientes dos próprios processos exploratórios. Isso pode causar uma redução na produção de óleo pelo poço produtor e um aumento na produção de água também no poço produtor, que é uma grande desvantagem para os operadores de petróleo. Bom, e essas técnicas de controle de conformidade apresentam o objetivo de aumentar a eficiência de varrido, que é justamente você ampliar o alcance do fluido de recuperação que está sendo injetado e também aumentar o fator de recuperação de petróleo, além de reduzir a produção de fluido de recuperação que está sendo produzido pelo poço produtor, visto que esse fluido precisa de etapas de separação, tratamento e destinação para o seu descarte. Dentre os dispositivos disponíveis, pode-se destacar o tratamento com sistemas gelificantes poliméricos, onde esses sistemas gelificantes vão permear por essa zona de alta permeabilidade, assim como os fluidos que estavam sendo injetados anteriormente estavam permeando, vão formar então um bloqueio nessas regiões e posteriormente os fluidos injetados vão ser direcionados para zonas que não estavam sendo exploradas anteriormente, que possuem um alto teor de petróleo para ser produzido. E esses sistemas gelificantes, eles são formados basicamente por um polímero principal e um agente de reticulação, para que ocorra a formação dos géis. Esse agente de reticulação pode ser um polímero ou não. Eles podem ser aplicados de duas diferentes maneiras: através de géis in situ, quando a reticulação ocorre no interior do reservatório, ou através de géis de partículas pré-formadas, quando essas partículas são formadas em condições de superfície, então são preparadas e são injetadas no reservatório sob forma de partículas em suspensão. No entanto, esses sistemas gelificantes podem apresentar algumas limitações diante das condições drásticas em que os reservatórios se encontram, como temperatura, pH, salinidade, cisalhamento e pressão. Visto isso, cada vez mais vem surgindo estudos de hidrogéis compósitos, visto que essa carga pode apresentar uma certa transferência de propriedade para esses materiais e melhorar a resistência diante essas condições drásticas. Bom, e como metodologia, a metodologia consiste na obtenção dos géis de partículas pré-formadas e seus compósitos. Os compósitos foram formados com a presença da carga cinza volante de carvão, que é uma carga proveniente das usinas termoelétricas, originadas através da queima do carvão, então são óxidos metálicos. Posteriormente foram feitas caracterizações desses materiais. Posterior a essa etapa, foram aplicados testes com quebradores de géis poliméricos. Esses quebradores de géis foram formados por hipoclorito de sódio ou persulfato de amônio, com posterior caracterização após a aplicação desses quebradores. Tem-se inicialmente esta tabela, originada das análises termogravimétricas dos compósitos, onde avaliou-se a T1,7 dos materiais e a presença desse material, dessa carga, na matriz polimérica não influenciou a T1,7, houve apenas uma flutuação dos resultados. No entanto, ao avaliar-se o teor de resíduo gerado, foi possível observar que, conforme se aumentou o teor de cinza volante de carvão na matriz polimérica, o material foi tornando-se mais resistente à degradação, pois o resíduo formado no final acabou sendo maior. Ao avaliar os ensaios de reologia em cisalhamento oscilatório, houve uma tendência de aumento no módulo elástico do material até um teor de 0,5% massa-volume para ambos os polímeros principais avaliados. No entanto, posterior a esta concentração,
houve uma tendência de queda para ambos os materiais, que foi justificada devido à formação de aglomerados de carga na matriz polimérica. E estes resultados de rheologia podem ser corroborados com as análises de microscopia eletrônica de varredura, onde tem-se aqui no lado direito da imagem a matriz polimérica com um teor de 0,5% de cinza volante de carvão, onde nós podemos observar uma boa dispersão dessa partícula na matriz, o que acaba favorecendo essa transferência de propriedade entre a carga inorgânica com o polímero orgânico. Posterior a essa concentração, com teores de 1 e 2%, nós podemos observar a formação de aglomerados, que está sendo indicado pelas setas vermelhas nas imagens. Já os ensaios de capacidade de inchamento, nós podemos observar uma tendência de queda para ambos os inchamentos dos polímeros e para os inchamentos em água destilada ou em salmoura. Bom, isso foi justificado devido à própria transferência de propriedade da cinza volante de carvão para a matriz polimérica, que por ser uma partícula inorgânica, acabou tornando o material mais rígido, e isso acaba dificultando o inchamento dessa partícula. No entanto, ao comparar a salmoura com a água destilada em ambos os polímeros, pôde-se observar que as partículas incharam mais facilmente em salmoura do que em água destilada. Isso foi justificado devido à presença de cátions provenientes dessa salmoura no interior da matriz polimérica, o que causou uma certa repulsão interna dessa rede polimérica e favoreceu o inchamento dessas partículas. Por fim, pode-se observar curvas de ensaios geológicos, onde avaliou-se o módulo elástico do material após a aplicação dos sistemas quebradores de géis oxidantes, onde avaliou-se a aplicação de hipoclorito de sódio em concentrações de 1 e 10% e persulfato de amônio em concentrações de 1 e 20%. Houve uma certa flutuação desses valores para concentrações menores de 1% em ambas as espécies avaliadas. No entanto, na concentração de 20% de persulfato de amônio, pôde-se observar uma grande redução do módulo desse material, que foi relacionado à quebra desses géis. Bom, como conclusão, a presença da CFA aumentou a resistência à degradação térmica, que foi informação retirada através do resíduo das análises termogravimétricas. O teor de 0,5% de CFA melhorou a resistência ao desalamento. Valores superiores a esse teor observou-se a formação de aglomerados, justamente quando corroborou-se essas informações com a microscopia eletrônica de varredura. A interação entre a CFA com a matriz polimérica diminuiu a capacidade de inchamento, justamente devido à transferência de propriedades da partícula inorgânica para o material orgânico, o que tornou o material mais rígido e, como consequência, diminuiu a capacidade de inchamento. E o quebrador à base de persulfato de amônio foi mais eficiente quando comparado com o hipoclorito de sódio, justamente por apresentar um poder oxidante maior.